Doutor, você está lá na sala de trauma com o seu paciente politraumatizado que chegou e você precisa ser rápido no atendimento dele. Lembrar que o trauma, né, é aquela frase, o trauma não espera, a emergência ela não espera. Você precisa atender rápido o seu paciente e identificar sinais de gravidade. Falei no outro vídeo que o bom médico é aquele médico capaz de reconhecer sinais. Sinais do quê? No trauma, por exemplo, na emergência, sinais de que o caso é grave, que o caso não é tão grave, ou que aquele paciente tem um potencial grande de piorar nos próximos minutos ou horas, tá bom? Então, os pacientes dão sinais, tá bom? Se você tem mais experiência, é mais fácil de reconhecer os sinais. Se você tem menos experiência, é mais difícil de reconhecer os sinais. Aí volta no assunto de outro vídeo, onde eu já falei para vocês que a gente precisa seguir protocolos. Tem mais experiência, isso está automático na sua cabeça. Não tem experiência, revisa, revê o protocolo na cabeça e vai tomando aquelas medidas de acordo com o que já foi estudado e determinado como mais eficiente. Uma das coisas que mais mata no trauma é o choque. Tá bom? É o seu paciente com sangramento, que acaba não sendo reconhecido e tem um desfecho negativo aí no atendimento por causa de choque. Então, o choque é uma das coisas que mais mata no trauma, claro. Aí a parte respiratória também está envolvida nisso, trauma crânioencefálico, tá bom? Mas o choque é uma das coisas que mais mata no trauma. Tá bom? E como reconhecer um paciente em choque? Pessoal, no trauma, na emergência, não é tão fácil reconhecer choque. O paciente chega agitado, às vezes consumiu alguma medicação, bebida alcoólica, alguma droga, tá? Chega com estado de consciência alterado, tá? Chega ansioso, chega nervoso. Então, assim, muitas vezes, uma pressão arterial e um pulso não são suficientes para dizer se está em choque ou não o paciente, mas são sinais valiosos no atendimento. Então, a gente tem parâmetros para poder fazer uma avaliação. E lembrando, é melhor errar para mais do que deixar de fazer. Então, é melhor achar que o paciente tem um grau, classificar um pouquinho a mais o grau de choque, tá? Do que deixar de classificar, deixar de fazer o diagnóstico do choque, de considerar alguns sinais e o paciente acaba tendo uma complicação na sala de emergência que poderia ter sido evitada. Então, como é que a gente faz para avaliar o choque na sala de emergência? A gente tem parâmetros que são de mais rápida avaliação e parâmetros que são um pouquinho mais lentos, demoram um pouquinho mais para serem mensurados. Então, tem frequência cardíaca, tem a pressão arterial, frequência respiratória, pressão de pulso, se você tiver condições de fazer essa medição, esse controle na sala de emergência. Débito urinário, aí também demora um pouquinho mais para ter essa avaliação, mas é um parâmetro muito importante para avaliação de estado volêmico do paciente. Tem também a escala de coma de Glasgow, para o choque? Sim, para o choque. Lembrar que o paciente que começa a entrar em hipovolemia, ele vai ter uma alteração do estado de consciência. Então, a escala de coma de Glasgow também vai entrar para você nessa avaliação inicial de sinais para o choque do paciente, tá bom? E base, excesso de base, base excess, também, variação base excess aí na gasometria, que você consegue avaliar isso, também é outro sinal importante para avaliação do paciente com choque, tá bom? Então, protocolo para avaliação, para identificação do choque, a gente consegue classificar o paciente em 4 status, né? Uma classe 1, onde o paciente não tem hipovolemia ou tem um sangramento leve. Lembrando, o sangramento externo é fácil de achar, né? Você vê sangrando, mas quando o paciente tem um trauma interno, né, um trauma visceral com sangramento, você não consegue identificar isso facilmente, né? Não dá para olhar o paciente. Então, são sinais. Então, vamos lá. Você pode classificar um sangramento leve ou ausente, né? O grau 1, o grau 2, onde já tem um sangramento mais significativo, o grau 3 e o grau 4. Grande importância dessa classificação é, primeiro, identificar o choque, obviamente, e segundo, saber quais condutas vão ser tomadas. Choque grau 1, observação do paciente. Lembrando, né, que no trauma, chegou o trauma mandatório, acesso venoso e solução cristalóide, 1 litro de solução cristalóide. Cuidado com excesso de volume. Excesso de volume também mata o trauma, também cria complicação no paciente. Então, 1 litro, 1,5 litro de volume no paciente no politraumatizado, inicialmente, está muito bom. Tá certo? Bom, excesso venoso, lá 1 litro de solução cristalóide, isotônica, tá? E você vai ver os sinais. Frequência cardíaca, choque grau 1, grau 2, não tem alteração na frequência cardíaca. Tá? No choque grau 3 e grau 4, pode ter uma elevação da frequência cardíaca, mas lembrando da armadilha, o paciente pode estar agitado, nervoso, ansioso, e isso por si só já aumenta a frequência cardíaca. Então, só ela não basta. Pressão arterial, também, você vai avaliar a partir do grau 2 para o 3, já alguma variação, né? Algum decréscimo da pressão
arterial. Lembrando em mecanismos compensatórios do corpo. O paciente está agitado, o paciente está nervoso, a pressão pode subir um pouquinho e ele ter um choque grau 2 e ainda não ter alterado a pressão arterial, né? Você não ter uma hipotensão, tá, diagnosticada nesse paciente. Frequência respiratória, o paciente começa a ficar mais taquipneico, também mais uma armadilha que o paciente é agitado, o paciente que consumiu alguma medicação, alguma droga, pode estar respirando de forma mais rápida, mas é um dos sinais. Bom, a frequência respiratória, desculpa, a pressão de pulso, que vai começar a cair nesses pacientes, aí realmente é um dado mais fiel, né, para você, que vai sofrer menos influência do estado comportamental do paciente. O débito urinário também, que é muito importante, começa a cair o débito urinário quanto mais grave for o choque, tá bom? E o base excess também começa a cair mais ainda, de acordo com o choque do paciente. Então, a importância dessa avaliação, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, escala de coma de Glasgow, pressão de pulso, débito urinário, base excess, tudo isso vai ajudando a gente a somar pontos para avaliar se o paciente realmente tem sinais de choque, de hipovolemia ou não. Porque vai depender. Grau 1, como eu falei, observação, reposição isotônica. Choque grau 3, grau 4 já tem indicação de transfusão. O grau 4 com indicação de transfusão maciça. Então, pessoal, uma das coisas que mais mata na sala de emergência é a hipovolemia. A identificação, né, se o paciente tem que ir para cirurgia, para uma laparotomia exploradora, por exemplo, se você tem suspeita de alguma fratura com grande sangramento compartimental no paciente também. Então, é importante que você tenha na cabeça protocolos, é importante que você aplique esses protocolos para poder evitar de deixar um choque, né? No caso desse vídeo aqui, deixar um choque passar despercebido. Né? Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, pressão de pulso, escala de coma de Glasgow, débito urinário e também a base excess. Tá bom? Claro, daí para o base excess tem que fazer gasometria, seriada no paciente, controlando se isso está caindo ou se está se mantendo, o débito urinário e avaliando ali se o débito está se mantendo estável, está reduzindo o débito urinário do paciente, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, pressão de pulso, etc. Tá bom? Então é importante ter na cabeça esses protocolos para que durante o atendimento você não deixe passar nada. Tá certo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.